Shalom, shalom, boa tarde, meus queridos e amados. Louvado seja o nome de Jesus por mais essa oportunidade, mais uma quinta-feira de vitória, mais uma quinta-feira que nós nos reunimos aqui para a honra e glória de Jesus, para anunciar o Evangelho do Senhor. Nós somos do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus, eu sou intercessora e eu estou aqui para comunicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E antes disso, eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade que nós temos, o fôlego de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Agradecer a liberdade que nós temos aqui no Brasil de anunciar, de falar do Evangelho de Jesus. Nós temos essa oportunidade também através das redes sociais, que nos foi permitido, então, avançar, falar do Evangelho do Senhor de qualquer lugar do mundo, aonde ainda existe essa liberdade. Nós podemos orar aqui do sul do Brasil, da onde estou falando, para qualquer lugar do mundo, conectando, então, intercessores de várias nações através da rede. E isso é uma bênção, isso é incrível. É para isso que nós estamos aqui. E se você está ouvindo essa ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar aqui pela plataforma Zoom. Você clicando no link abaixo do vídeo, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E ali você pode clicar no link da plataforma Zoom e vir aqui conosco. Nas quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, nós nos reunimos. Amém? Além dessa mensagem gravada que você está assistindo, depois que nós encerramos a gravação, nós realizamos um bate-papo muito legal. E se você estiver aqui ao vivo com a gente na plataforma Zoom, você vai poder participar também. Então, você é o nosso convidado. Amém, queridos? Glória a Deus? Então, vamos lá. Vamos para a ministração dessa tarde. Hoje, nós vamos falar sobre como está a nossa capacidade de amarmos os nossos irmãos. Isso mesmo, nós vamos falar de amor. Esse foi o mandamento do nosso Senhor Jesus. E ele não somente mandou que nós praticássemos, mas ele se entregou lá naquela cruz, por amor a nós. Foi por amor que ele fez isso. Ele nos mostrou na prática o que é o amor que ele estava falando. Ele é o próprio amor. Jesus Cristo é o amor. Em João 15, o versículo 12 diz assim: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus, em todo o tempo que ele esteve aqui na terra como ser humano, em carne, ele nos ensinou sobre o amor. O nosso Senhor Jesus nos ensinou que nós sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração quando nós obedecemos os seus ensinamentos. Nós sabemos que estamos vivendo unidos com Deus quando nós procuramos viver como Jesus Cristo viveu. Em João 1, em 1 João 1, o versículo 10, está escrito que a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Então, uma das características do filho de Deus é a capacidade que ele tem de amar os seus irmãos. Então, queridas, como está a nossa capacidade de amarmos os nossos irmãos? Ainda em 1 João, o capítulo é o primeiro, dos versículos 9 até o 11, diz assim: Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. E quem ama o seu irmão, vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão, está na escuridão. Anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Como está a nossa capacidade de amarmos os nossos irmãos? Bom, nesse momento, talvez você esteja pensando que ama o seu irmão.
que nesse ponto de amar o seu irmão está tudo tranquilo. Será? Será que está tranquilo? Aqui, eu não estou falando do amor que você tem pelo seu filho ou do amor que você tem por uma amiga. Nós estamos falando do amor que nós devemos ter por todas as pessoas. Um amor que transcende o nível de humanidade e passa para o nível do espírito. Eu não estou falando aqui de amar de acordo com o que pensamos, com a nossa justiça própria ou com os sentimentos da nossa alma. Mas eu estou aqui falando sobre amar com o Espírito de Deus. É nesse nível de amor. Amar com o amor que Deus inseriu em nós para nós amarmos os nossos irmãos, independentemente da situação. Eu estou falando, queridas, de amarmos os nossos irmãos como o Senhor Jesus os ama. Devemos entender que o Senhor ama cada um dos seus filhos. E Ele criou cada um de nós no ventre das nossas mães. E Ele tem um propósito para as nossas vidas. Aonde quer que você esteja, e seja o que for o que você esteja fazendo nesse momento. Ainda que você esteja nas trevas e servindo o inimigo, o nosso Deus ama você e quer se apresentar para você. A nossa obrigação de filho de Deus é bem mais do que amar os nossos irmãos. Está escrito que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Jesus deu a vida por nós. Mas como que nós faremos isso se nós não estamos conseguindo sequer amar os nossos irmãos? Eu reforço que não estou falando sobre amar as pessoas que nos fazem bem. Eu não estou falando disso. Estou falando sobre amar aqueles que nos perseguem. Eu estou falando de amar aqueles que nos fazem chacota, aqueles que falam mal de nós. Eu estou falando de amar aquele que nos prejudicou, que fez o mal para os nossos pais ou para os nossos filhos. Eu estou falando sobre amar aquele que, servindo Satanás, nos prejudicou de alguma maneira. Mas como faremos isso? Foi para isso, queridas, que Deus nos deu o seu Santo Espírito. E é através da presença do Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, que nós vamos amar os nossos irmãos. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Cheias do Espírito Santo de Deus, nós temos condições de amar como Jesus ama. Temos todas as qualidades para desempenhar a função que o nosso Senhor Jesus deseja. Mas para isso, nós temos que deixar de lado a nossa natureza humana. Em Gálatas 5, do versículo 19 e 21, está escrito as coisas que a nossa natureza humana produz, que é a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as adorações de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as coisas parecidas com essas. E nós sabemos que quem pratica essas coisas, elas não recebem o reino de Deus. Queridas, os perseguidores, aqueles que estão nas trevas, eles não vão nos aceitar. Eles não querem a nossa presença. Eles não querem a presença de Deus. Eles não vão querer o ensinamento de Cristo. E o que nós faremos? Como nós agiremos nessa hora? Nós olharemos para eles com o mesmo olhar que Jesus olhou para nós quando ele decidiu ir para aquela cruz e morrer por nós. Nós agora não precisamos ir mais para a cruz da mesma maneira que Cristo foi, porque ele já fez isso por mim e por você.
Mas agora ele conta comigo e contigo para nós matarmos o nosso eu, matarmos o nosso orgulho, as nossas vontades. Ele quer que você e eu sejamos dependentes dele para amar os nossos perseguidores. Ele conta comigo e com você para nós vermos que existe um amor da vida do nosso Pai ali. Sabe aquela pessoa que está afrontando você porque você serve a Cristo? Ele, ele mesmo. Ele é o amor da vida do nosso Pai. E Jesus quer se apresentar para ele através de você. Essa pessoa que você está pensando agora é a quem mais precisa da nossa acolhida. Essa pessoa que vem na sua memória agora é quem precisa do abraço do nosso Pai. É quem precisa do nosso amor, do nosso abraço, da nossa palavra amiga. Nossa, é claro que não é nosso. Não é nada nosso, queridas. É do nosso Pai. É o amor do Pai. É Ele que quer abraçar os seus inimigos. É Ele que quer amar aqueles que perseguem você. Ele quer tirar essas pessoas das agarras do maligno e transportá-las para o reino do amor de Deus. E Ele quer usar você e eu para isso. Aí você deve estar perguntando, né? Mas como, Daia? Como é que eu vou fazer isso? Ele fez isso para mim, ele fez aquilo, ele me disse isso, ele me disse aquilo, ele fez para o meu filho, ele fez para minha mãe. Enfim, não importa, irmãos. Não importa. Nada disso importa. Porque se Jesus estava sendo pregado naquela cruz, açoitado, sangrando, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Se Jesus fez isso, queridas, nós também podemos, pelo mesmo poder que Jesus fez isso naquela cruz, perdoar os nossos irmãos. Em Mateus 5, versículo 43 e 44 está escrito: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, o próprio Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Mas como vamos fazer isso? Não existe uma receita pronta de como vamos amar os nossos inimigos. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em você, que habita em mim, ele nos ensina, ele nos mostra como devemos fazer. E enquanto o seu Espírito estiver em nós, não é preciso que ninguém nos ensine, pois o Espírito Santo nos ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas são verdadeiros. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Isso está escrito em 1 João, o capítulo 5, o versículo é o 13, o 14 e o 15. Então, nós temos a direção de Deus sobre como devemos agir para amarmos os nossos irmãos. Em Lucas, o capítulo 6, do versículo 27 até o 38. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem
e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão grande recompensa e serão filhos de Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Em 1 João, o capítulo é o 3, o versículo 16, está escrito: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Então, queridas, o amor ao O anterior eu próximo, não peguei. 1 João 3, 16, e depois Antes. 1 João 4, o versículo é o 7 e 8. Esse? Então, queridas, o amor ao próximo, ele está, inclusive, retratado nos 10 mandamentos. Quer ver? Êxodo 20, do versículo 1 até o 17. Deuteronômio também tem 5, do 1 ao 21. Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Os mandamentos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois o Senhor, o Deus de vocês, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, e faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas no 7º dia da semana é o dia do descanso. Dediquem a mim, o Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Então, em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia eu descansei. E foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite seu pai e sua mãe para que você viva muito na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, a qualquer outra coisa que seja dele. Então, esses são os 10 mandamentos. A Dayana não fala nada de amor nesses 10 mandamentos. Mas olha o que diz o capítulo 3 de 1 João. 1 João 3, capítulo 3, do versículo 15 até o 17. Olha o que fala. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como permanece nele o amor de Deus? Então, queridas, aqui no início desse versículo, diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E um dos mandamentos é que nós não devemos matar. Então, queridas, esse ensinamento sobre nós amarmos os nossos irmãos, ele é muito, muito sério, porque ele equipara a falta de amor, que é o ódio, né, pelos nossos irmãos, como assassinato.
Segundo o contexto bíblico, a palavra homicida refere-se àqueles que tiram a vida de forma intencional e injusta. E na Bíblia, nós vemos a proibição do homicídio nos 10 mandamentos, dado por Deus a Moisés no Antigo Testamento. Além disso, Jesus ampliou essa proibição ao afirmar que até mesmo ter ódio no coração contra o próximo é como cometer homicídio. Portanto, a figura do homicida é vista como alguém que vai contra os princípios do amor e da justiça de Deus. Então, nós temos sim um novo mandamento, que é de amar o próximo. E esse mandamento é uma característica daquele que vive na luz e é também uma proteção para quem ama o seu irmão. Porque aquele que ama o seu irmão não tem nada que leva essa pessoa a pecar. Veja a importância desse ensinamento, meus amados. 1 João 2, do 9 ao 11. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. E quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Então, amar os nossos irmãos é uma proteção, é um escudo que o próprio Senhor Deus nos ensina. Porque ele diz aqui nesse versículo que quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde que está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. A escuridão não deixa que essa pessoa veja, não deixa que essa pessoa enxergue. E quem odeia o seu irmão está cego, não consegue ver, está andando sem rumo, sem direção, procurando um caminho perfeito, mas ele não enxerga. E aquele que entendeu que consegue praticar o amor pelo seu irmão, ele está vendo, está enxergando e está vivendo a plenitude daquilo que ele foi criado para viver. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3, do 12 ao 15. Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa tarde. E agora é a oportunidade que todos nós temos de nós nos arrependermos por nós não amarmos os nossos irmãos como nós deveríamos, como o Senhor Jesus nos propôs, nos pediu. Vamos pedir perdão, queridas, por todas as vezes que o Senhor nos deu a oportunidade de nós demonstrarmos o seu amor e nós preferimos deixar a nossa natureza humana falar mais alto. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós sufocamos a voz do Espírito de Deus e nós fazemos as nossas vontades. Vamos pedir perdão por nós não enxergarmos as pessoas como o Senhor enxerga. Vamos pedir perdão por não estarmos fazendo a vontade do nosso Pai conforme Ele gostaria que nós fizéssemos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me arrependo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em unidade, Senhor, com as minhas irmãs aqui na plataforma Azul. E também, Senhor Deus, com essa pessoa que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube. Eu me arrependo, Senhor Deus, por não ter manifestado teu amor quando, Senhor Deus, eu deveria ter manifestado. Me perdoa, Senhor Deus, por não ter abraçado, Senhor, por não ter, Senhor, falado uma palavra amiga, por não ter acolhido, Pai, a pessoa, Senhor Deus, que me afrontou, a pessoa que te afrontou, Senhor, porque quando eles estão nos afrontando, eles estão afrontando ao Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor Deus, que eu não aproveitei a oportunidade, Senhor Deus, de fazer o bem para quem estava me fazendo mal. Eu peço perdão, Senhor, por não ter sido, Senhor, o teu representante, Senhor, naquela situação. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em arrependimento, Senhor, e te pedindo, Deus, em nome de Jesus, a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos. E eu oro, Pai, nesse momento, Senhor, que o Senhor
anule as consequências, Senhor, desse meu comportamento, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha encher, Senhor, a minha vida, Senhor, e a vida das minhas irmãs, Pai, dos meus irmãos, Senhor, da tua presença, Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos, Pai, manifestar, Senhor, a tua vontade, Senhor, em todas as situações das nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, Senhor, calar a voz da nossa alma, da humanidade, daquilo, Senhor Deus, que a nossa vontade quer fazer. E que a gente deixe, Senhor Deus, o teu Espírito Santo falar, Senhor. Que a gente venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, ser cheia do teu Espírito Santo, Senhor, nessa tarde, Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu te agradeço. Amém. E obrigada, Senhor. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Agora nós vamos ceiar. Nós vamos selar essa palavra de amor com a ceia. E o texto é João 6, o versículo é a partir ali do 53. Então, pegue o seu pãozinho, pegue seu suco e nós vamos ceiar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, os teus ensinamentos. Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, o teu perdão e a tua misericórdia, Senhor, nessa tarde. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, agora, Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor, Pai. Na tua palavra está escrito, Senhor, que se a gente não comer da tua carne, Senhor, e se a gente não beber do teu sangue, Pai, nós não teremos vida. Quem come da tua carne e bebe do teu sangue tem a vida eterna, Senhor, e o Senhor ressuscitará no último dia. Porque a tua carne é a comida verdadeira e o teu sangue é a bebida verdadeira. E nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos, Senhor, os elementos da ceia a ti, Pai. E declaramos, Senhor, que nós fazemos parte do teu corpo. Declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós somos participantes, Pai, efetivos participantes do teu corpo, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse pãozinho aqui, Pai, que nós vamos comer agora, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos nos alimentar, Senhor, da comida verdadeira e que nos faça bem. Que venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos trazer, Senhor, a força, Senhor, a coragem. Venha nos trazer, Senhor Deus, todas as qualidades do Teu Espírito Santo, Pai, que nós precisamos para manifestar o Teu reino em amor, Senhor, com todos aqueles que são conexos conosco. Em nome de Jesus, podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu consagro, Senhor Deus, esse suco a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que representa o Teu sangue, Pai. O Teu sangue, Senhor, que foi derramado lá naquela cruz, Pai. O Senhor não tinha nenhum pecado, Senhor, e o Senhor se entregou naquela cruz por amor a nós, Pai. E eu consagro, então, Senhor, esse suco a Ti, Pai. E te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha nos purificar, Senhor, venha nos limpar, Senhor, nessa tarde, nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo e por tanto que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, podem beber todos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Maravilhoso és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, Pai. Amém. E obrigada, Jesus. Glória a Deus.